para trazer boa notícia para o torcedor do Vasco. O acordo com a SOD Capital para a compra do potencial construtivo de São Januário está praticamente fechado. Essa empresa sinalizou que vai exercer a compra num valor que supera 500 milhões de reais. Essa grana vai ser absolutamente fundamental para a reforma de São Januário, que promete se tornar um dos estádios mais modernos do país. O prazo para que a SOD confirmasse seu interesse expirou na segunda-feira, mas nessa terça-feira o Vasco foi avisado de que o negócio vai acontecer. Agora o Vasco só aguarda o termo de transferência do potencial na prefeitura para negociar as últimas condições desse acordo. Importante contar que o terreno do Vasco hoje comporta 280 mil metros quadrados disponíveis para venda de potencial construtivo. Serão 250 mil metros vendidos para essa empresa e outros 30 mil metros para outra empresa. Com esse movimento, o Vasco dá um passo super importante para levar adiante um dos seus principais projetos, que é de ter São Januário mais moderno, maior e com mais conforto para o torcedor. Hora de falar sobre Fernando Diniz, que tem o segundo pior aproveitamento entre os técnicos do Cruz Maltino desde 2022. E olha que já passaram 10 treinadores por São Januário durante esse curto período. Somente Álvaro Pacheco teve resultados piores. O português, que ficou apenas 4 jogos, saiu com 8% de aproveitamento. Logo depois aparece Fernando Diniz, com míseros 38% de aproveitamento. Ele tem apenas 6 vitórias em 23 jogos à frente do Vasco. Barbieri com 44%, Maurício Souza com 46%, Rafael Paiva também 46%, completam a lista dos piores. Na sequência, William Batista, 50% de aproveitamento dos pontos, Carille, 51%, Ramon Dias, 52%, Jorginho, 57% e Zé Ricardo, 59%. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Vasco, olhando essa relação de nomes, tem algum que se salva? Tem algum que você gostaria de ver de volta ao Vasco? Cruz Maltino que andou gastando bastante, especialmente com reforços controversos, mas na hora dos treinadores as escolhas foram bastante equivocadas. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que é o campeão de falhas individuais entre clubes de futebol do brasileiro. Na Série A, ninguém sofreu mais gols a partir de erros específicos de um jogador do que o Vasco, e olha que a distância é grande. O Vasco tomou 9 gols graças a falhas individuais. Depois aparece o Fluminense com 6 falhas, seguido pelo Ceará com 4, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bragantino e Inter com 3 falhas cada. Me parece absolutamente natural que Vasco e Fluminense, o atual time do técnico Fernando Diniz, e aquele onde o Diniz deixou muitas raízes, o Fluminense, sejam os dois times com mais gols sofridos a partir de falhas individuais, que estão muito associadas àquelas saidinhas bem conhecidas do trabalho do Fernando Diniz. Os 9 erros que resultaram em gol contra o Vasco. João Vitor é o campeão, foram 2 falhas individuais. Para a sorte do Vasco, o João não está mais no elenco. Paulinho, Hugo Moura, Verrete, Fusato, Maurício Lemos, Matheus Carvalho e Paulo Henrique foram os responsáveis pelas outras falhas. Essas 2 últimas que impediram o Vasco de vencer o Ceará num jogo super importante do Campeonato Nacional. Partida disputada em São Januário, em que o Vasco teve na frente no 1-0 e depois no 2-1. Esses 3 pontos eram vitais para distanciar o Vasco da zona do rebaixamento, especialmente porque a sequência dos 4 próximos jogos só pedreira contra os 4 primeiros colocados do campeonato. Quero falar agora sobre o zagueiro Luizão, brasileiro formado na base do São Paulo e que rescindiu seu contrato com o West Ham há quase um mês. Rescisão se deu no dia 20 de agosto. E o Luizão segue sem ter conseguido o clube. Quero trazer uma série de atualizações sobre o futuro do atleta, que precisa ser registrado em clube brasileiro até sexta-feira para ter condição de atuar ainda nesse ano. O fato dele estar livre no mercado permite que ele ainda seja inscrito, mas até para jogadores desempregados há um prazo para inscrições e ele se encerra nessa sexta-feira. O Luizão chegou a conversar com o Corinthians, possibilidade já completamente descartada porque o Timão não conseguiu se livrar do transfer ban e também não conseguiu vender o Félix Torres. Seria uma contratação casada, você usa o espaço do Félix Torres para fechar com o Luizão.
atleta que na base do São Paulo formava a dupla com o Beraldo, hoje jogador do PSG. Existia uma expectativa de que o Luizão também pudesse virar reforço do Bahia. Rogério Ceni conheceu o Luizão durante todas as categorias de base. O Cadu Santoro, que é o responsável pelas contratações do Bahia, havia aprovado a contratação do Luizão, mas o Rogério acabou por vetar esse negócio. O Santos abriu conversas, mas optou por 2 jogadores estrangeiros, o Adonis Frias e o Alexis Duarte, 2 negociações caras, em que o Santos precisou desembolsar dinheiro com o Luizão. As negociações seriam gratuitas. Para completar, Vasco e Grêmio também abriram conversas, mas não levaram a história adiante. Hoje, existe uma possibilidade real de o Luizão reforçar o Goiás, um dos favoritos ao acesso na Série B. Atleta que também é pretendido por um time dos Emirados Árabes Unidos, uma das poucas janelas de transferência que seguem abertas. Perguntando sobre o Vascão, cara, só notícia ruim do Vasco, é incrível, meu. Primeiro falar um pouquinho sobre o aproveitamento do Fernando Diniz. Ele tem o pior aproveitamento entre os últimos técnicos do Vasco, só à frente do Álvaro Pacheco, o português da boina, que foi embora com 8% de aproveitamento dos pontos. O Diniz consegue ter aproveitamento pior do que de vários técnicos recentes que passaram pelo clube. Quer ver, ó? Vou colocar aqui o Fernando Diniz. Pegando aqui uma matéria que eu publiquei. Ó, o Diniz tem até aqui 38% de aproveitamento dos pontos. São só 6 vitórias em 23 jogos. O aproveitamento dele consegue ser pior do que o do Barbieri, 44%. Do Maurício Souza, 46%. O Rafael Paiva teve o mesmo aproveitamento. William Batista, 50%. Carille, 51%. Ramon Dias, 52%. Jorginho, 57%. E Zé Ricardo, 59%. Desses todos técnicos que eu citei do Vasco, o único que me deixou uma boa impressão foi o Ramon Dias, tá bom? Bora falar sobre um problemaço, mais um no Vasco da Gama. Fernando Diniz tem apenas 6 vitórias à frente do Vasco em 23 partidas. São 6 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, aproveitamento pequeno de 39% dos pontos. Só que as 6 vitórias do Vasco, sob o comando do Diniz, tiveram o Vasco marcando 3 gols. E o que está virando uma máxima entre torcedores do Vasco é que para conseguir 3 pontos o Vasco precisa fazer 3 gols. Partida contra o Ceará nesse final de semana corrobora com essa tese. O Vasco empatou em 2-2, sofrendo um gol nos acréscimos num vacilo do PH. Bora falar sobre as 6 vitórias? 3-0 no Fortaleza, 3-0 no Melgar, 3-2 no São Paulo, 3-1 no CSA, 6-0 no Santos e 3-2 no Sport. O Vasco não vence em São Januário pelo Campeonato Brasileiro há quase 4 meses. O último triunfo em 17 de maio, 3-0 em cima do Fortaleza. Quero contar que o Vasco é o 11º colocado, contrato com a Betfair assegura 47 milhões de reais. Você vai ler em praticamente todos os portais a informação de que o Vasco tem direito a 70 milhões de reais por ano. Está errado. Esses 70 milhões de reais só serão alcançados caso o Vasco consiga bater todas as metas estipuladas no acordo. O que não tem acontecido, o Vasco não tem conseguido dos títulos que poderiam elevar essas cifras. Então, hoje, o contrato entre Vasco e Betfair assegura 47 milhões de reais por temporada. Tá aí, família, ficamos com aquele giro de notícias do Vasco nesta quarta-feira. Para você ficar por dentro de tudo e não perder nada, deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!